estaremos aí como base o livro de Joel, capítulo 2, que nos diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em voz alta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Bom, toquem a trombeta. Mas o que isso significa? Tocar a trombeta em Sião é uma expressão bíblica que significa anunciar um alerta ou um chamado de Deus para o seu povo. A trombeta ou o sofar era um instrumento feito de chifres de animal, usado aí para convocar assembleias, celebrar festas, declarar guerra ou proclamar a vinda do Senhor. A expressão aparece no livro do profeta Joel, que fala sobre o juízo de Deus sobre as nações e a restauração de seu povo Israel. A trombeta em Sião também simboliza arrependimento, simboliza humildade, simboliza a consagração e a esperança do povo de Deus. O som do sofar nos lembra que devemos nos voltar para Deus, abandonar nossos pecados e nos preparar para o seu grande dia, que inclusive está muito, mas muito perto. O sofar também, ele anuncia a vitória do nosso Deus sobre todos os seus inimigos e a libertação de seus filhos. O sofar ainda será tocado na segunda vinda de Jesus, quando ele ressuscitará os mortos e arrebatará os fiéis. Então nós devemos nos preparar para ouvir a trombeta. Nosso rei vem em majestade com seus exércitos e vem para estabelecer seu reino. Despertemos, abandonemos as obras más, vamos vestir a armadura de Deus, porque os inimigos, eles já estão prontos e vêm nos atacar. E como será esse dia? Joel 2, 2-6 nos esclarece isso. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, atrás dele, uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana. Como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Estamos atentos a isso? A gente está escutando o que foi falado pelo profeta Joel? Joel 2,10, ele continua dizendo assim: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. A pergunta é, para nós, que nos colocamos na posição de obreiros, para aqueles que desejam ser, a trombeta ainda não soou aos nossos ouvidos? Estamos ofuscados pela riqueza,
prosperidade ainda aqui neste mundo? Estamos tão ensurdecidos pelas preocupações deste mundo que não conseguimos escutar? Podemos seguir sem buscar a face de Deus. Podemos seguir e desprezar sua palavra, sua casa, desprezar o lugar secreto de oração? A gente pode continuar a aproveitar a vida e seus prazeres, nossos anseios, nossas vontades, nossos sonhos. Eles realmente são maiores que o propósito de Deus? Uma ordem foi dada. E ela é imperativa. Toque a trombeta. Chame meu povo dizendo, Joel 2, 12 a 14, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção? Nós somos convidados a olharmos mais para Deus, a nos convertermos de verdade diante dele. Porque a pergunta que não quer calar em nossa vida é: que tipo de cristão eu sou? Que tipo de pessoa, de servo eu sou diante de Deus? Em que posição eu tenho me colocado? Eu sou servo do Senhor? Ou eu sou aquele que devo ser servido por Ele? O que a palavra de Deus realmente quer? Ela é falado lá de Gênesis a Apocalipse. Ela quer que a gente se arrependa, que a gente se converta. A gente tem que, por um momento, pararmos de olhar para as pessoas e apontá-las pela vida que elas levam. A gente tem que orar por eles. A gente tem que jejuar por eles. A gente tem que se colocar diante de Deus por eles, assim como nós nos colocamos por nós mesmos. Nós temos que nos colocar diante de Deus, até mesmo pelo seu povo, quando o seu povo está pecando. O que nós fazemos quando alguém erra em nosso meio? Nós ajudamos em oração? O que nós fazemos quando alguém cai em nosso meio? Nós apontamos, acusamos, pisamos, massacramos, ou nos colocamos diante de Deus por essa vida? Ou junto com essas pessoas, nós clamamos a Deus para que eles sejam, para que possam serem recuperados, para que possam ser reavivados, para que possam, num certo ponto, ressuscitar. Ezequiel 9, 3, 4 diz assim: a glória do Deus de Israel subiu do lugar em que sempre havia estado, acima dos querubins. Moveu-se para a entrada do templo e disse ao homem com o material de escrevente: ande pelas ruas de Jerusalém e põe uma marca na testa de cada pessoa que estiver angustiada por causa das obscenidades repugnantes praticadas na cidade. O povo de Deus, quando se coloca diante dele, quando ele se entristece, quando ele fica angustiado por todas essas coisas obscenas que estão acontecendo no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, por todo esse pecado, essa coisa nojenta que está acontecendo no mundo, foi pedido para que se colocasse uma marca na testa. Testa, irmão, fala de cabeça. Cabeça fala de pensamentos. Pensamentos que muitas vezes nos levam a tomar atitudes. E quais têm sido os nossos pensamentos e quais têm sido as nossas ações?
Como temos andado? Como temos pregado o Evangelho? Como temos anunciado o Evangelho? Como? Que tipo de Evangelho nós estamos proclamando? Aqui fala de arrependimento, aqui fala de restauração. Porque a justiça de Deus é assim. A justiça de Deus não é para o mal. A justiça de Deus é para o bem. É aquilo que eu vivo falando, que está escrito na palavra. De que te queixa o homem? Queixa-se o homem dos seus próprios pecados. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é o quê? A perdição. As pessoas não estão preocupadas com Deus. Elas estão preocupadas que aquilo que algum Deus aí, um certo Deus possa lhe dar. É com isso que ela está preocupada. É com isso. Tá certo? Então nós precisamos nos colocar mais e mais diante de Deus. Porque a ordem é esta. Joel 2,15 e 16. A 16. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Onde estão os sacerdotes do Senhor que deveriam estar chorando? Cadê os profetas para clamarem assim? Poupa o teu povo, ó Senhor. Joel 2,17. A resposta é: os sacerdotes, os ministros, os líderes, os pastores, os missionários e profetas dormem. Isaías 64,7 diz assim: e já ninguém aqui invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades? Essa palavra iniquidade, é direcionada àquelas pessoas que vivem sem lei, que vivem da maneira que quer, que bem entende, que não está nem aí se prejudicar A ou B. São pessoas que não estão nem aí, elas estão preocupadas com o seu próprio umbigo. O que elas fazem é o que lhes importa. Se é certo ou errado, é o que menos interessa. Para a pessoa iníqua, para essas pessoas que caem na iniquidade, não existe lei para elas. A lei é a vontade dela, o que elas quiserem fazer. Se quiser matar, mata, se quiser roubar, rouba. E não querem ser julgadas por isso. Vão agir e praticar coisas terríveis contra Deus e contra os outros, e essas coisas não atingem a sua consciência. Porque a lei para essas pessoas é o que elas fazem, é como elas andam, é como elas se dirigem, é como elas se comportam, é isso que importa. Se está ofendendo A ou B, isso para eles não quer dizer nada. Mas quando isso chega aos líderes, quando isto chega àqueles que se dizem obreiros da casa do Senhor, é pior. Porque os líderes deveriam estar de joelhos diante de Deus, clamando, confessando os seus próprios pecados e os pecados do povo. Mas onde estão esses líderes? Mas onde eles se encontram? O que eles estão fazendo? Bom, os pastores, missionários, profetas e o povo, sabe como nós estamos? Cegos, mudos, surdos. E enquanto Satanás se prepara para a guerra final, pastores, profetas e o povo, o que estão fazendo? Ora, profetas, pastores e o povo estão se distraindo. A igreja não é lugar de distração. A igreja, ela é um lugar de adoração, de clamor, de pranto, de choro pelo pecado, nos nossos pecados e os pecados do mundo. É isso que nós estamos lendo aí em Joel. É isso que nós acabamos de ler aqui em Isaías 64. Mas onde estamos? Dormindo. A gente está se distraindo. É festinha para cá, festinha para lá, festinha para cá, festinha para lá. E não estamos nem aí enquanto estamos sobre o ataque do diabo. Ezequiel 1:4 diz assim: a mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, profetiza contra os líderes, pastores de Israel. Sim, profetize.
Diga a esses pastores, o Eterno, o Senhor diz, a desgraça virá, pastores de Israel, a vocês que só levam comida para vocês mesmos. Vocês não deveriam alimentar as ovelhas? Vocês bebem o leite, fazem roupas de lã, assam os cordeiros, mas não alimentam as ovelhas. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não tratam as feridas, não vão atrás das desviadas, não procuram as perdidas. Vocês as ameaçam e atormentam. O que nós estamos fazendo aqui é lendo a palavra de Deus, um sério aviso de Deus para cada um de nós. E nós somos chamados, nós como povo de Deus, servo de Deus, líderes, seja o que for, ministros, pregadores, pastores, missionários, profetas, seja o que for, pastores cegos. Pastores cegos. Foram chamados para reunir o povo de Deus em assembleia solene, em assembleia santa, e não para diversão e brincadeiras. O que a gente observa, o que nós estamos vendo nesse século XXI, é o próprio povo de Deus fazendo da casa de Deus negócio, fazendo da casa de Deus baderna, fazendo da casa de Deus um lugarzinho de festas e brincadeiras. Enquanto isso, a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus rebate contra todas essas coisas. Ezequiel 21, 9 e 10 diz assim: Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, dize, a espada está afiada e polida, para a grande matança está afiada, para reluzir está afiada. Alegrar-nos-emos, pois? Não! Você está vendo, não é motivo da gente se alegrar. Porque a espada está afiada, a justiça vem, o juízo vem, ela será feita. E muitos, tanto cristão como não cristão, serão pegos de surpresa. Por quê? Porque a gente se encontra dormindo. Então qual é a ordem da Bíblia para nós? Acorda, levante-se, o inimigo está na terra e nós estamos ignorando. O diabo está ao nosso redor e nós estamos ignorando. Aí Jesus dá um grande e tremendo alerta, que eu estava vendo com a irmã hoje, ela me falando de um versículo que ela estava lendo, que agora eu esqueci, se foi Miqueias, eu me esqueci se foi Miqueias, irmã Elaine. Eu não me lembro. Foi sim. Foi Miqueias. Foi Miqueias. Que os nossos inimigos começam aonde? Em casa. São os de perto, os que estão coladinhos na gente. Não foi isso que Jesus avisou? O profeta não tem honra onde? Dentro da sua própria casa. O profeta não tem honra no meio da tua família. Que importa? Isso não importa. O que importa é a gente permanecer firme diante da presença do Todo-Poderoso. Hoje pode ser até difícil, duro de ouvir o que a gente está falando aqui. Mas é o que a gente precisa ouvir. É o que nós estamos necessitando. Porque Zacarias 11:3 dá um alerta para a gente. Então será ouvido uma coisa, olha só. A voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Você está vendo? Esses 43 anos do Evangelho, eu conheci muito pastor assim, excelente, muito missionários, muitos profetas, pessoas sérias, pessoas preocupadas com a palavra de Deus, não perfeitas, mas pessoas humildes, pessoas que oravam pelo povo, que buscavam, iam atrás das ovelhas, buscava mesmo, que pregava arrependimento e pregava contra o pecado. Só que o que Deus está falando aqui através de Zacarias, que ele vai ouvir o uivo dos pastores. Porque a glória deles, dos pastores, dos ministros, dos pregadores, sei lá o quê, como queira se intitular, é destruída. É destruída. Nós estamos aqui vendo soberba, né? Soberba sendo destruída, orgulho sendo destruído. De pessoas que se tornaram infames. Olha só. Gente, não está vendo sua imagem, normal? Agora tá? Tá, agora tá bom. Tamo aí. Vamos lá. E o que está acontecendo? As sementes estão se estragando sobre a terra, lagartas devoram os campos e ninguém chora por isso.
Você já percebeu como nós estamos ficando indiferentes às desgraças? De tanta desgraça que a gente está vendo na vida? Né? De tanta coisa ruim que a gente está vendo, tudo está se tornando normal. O pecado se tornou normal. Tudo é normal. Não é? Homossexualismo é normal. Prostituição é normal. Adultério é normal. Olha só. Está tudo normal, não tem problema. Até dentro da igreja ultimamente está assim, né? As pessoas se prostituem. Não, está tudo bem. Depois vai cantar, vai pregar, vai orar pelos outros. Está tudo bem, está tudo certo. Afinal, nós estamos na graça. A graça dá o direito da gente fazer o que quiser. Dá não. A graça tem um preço, o custo foi alto. Desgraça, não de graça. Né? Por quê? Porque todos buscam seus próprios interesses. Então o que Jesus alertou? O amor de muitos se esfria. Se esfriará, se esfria, se esfriou. E a alegria se apagou dos filhos de Deus. Nos púlpitos faltam líder, faltam profetas. Que perceba a urgência. Então o que está acontecendo? Ué, ninguém tem escutado o som dessa trombeta. Ninguém que tenha se santificado da iniquidade e que anuncie o dia de Deus, o dia do Senhor, com poder, com autoridade. Nós estamos vendo pessoas irem e voltar de suas igrejas, sei lá, volta pior do que foi. Algumas, nem todos, é claro. Nem todos. Então o que Sofonias diz sobre isso? Olha só o que está acontecendo. Essa palavra lá atrás, né, como a gente fala no Antigo Testamento, ela é viva hoje. Porque a palavra de Deus ela é atemporal. Sofonias 3,4 diz assim, ó, os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes, ou líderes, profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Até a lei de Deus nós queremos apagar com um certo desdém, né? É claro, algumas leis aí foram tiradas, tem lei aí que só serve lá para a nação de Israel, mas existem leis que a igreja está incluída nela e quer fechar os olhos para isso. Gente, não dá. Não dá. Os 10 mandamentos é prova que nós temos que viver sobre essa lei dos 10 mandamentos. É sobre ela que nós vivemos. Né? Não tem como fugir dela. Não adulterar, não cobiçar, não... Sabe, nós temos não matar, não roubar, não... Sabe, nós temos que viver sobre ela. Tá certo? Às vezes eu vejo algumas coisas na internet, Deus acabou com a lei olho por olho, dente por dente. Mas, gente, essa lei olho por olho, dente por dente, nunca existiu da forma que falam. Perdeu um olho, vai lá, o cara arrancou o seu olho, arranca o olho dele também. Não, não é. Nunca foi, nunca será isso. Era pagar o valor devido pela ferida que eu causei. Se eu machuquei o olho do cidadão, eu tenho que pagar aquele olho. Se eu machuquei o braço de alguém a ponto de impedi-lo de trabalhar, essa lei olho por olho e dente por dente, ela significava que eu tinha que custear, a partir daquele momento que eu prejudiquei a pessoa de trabalhar, eu teria que indenizá-la. Até hoje não é assim? A justiça não usa essa lei quando alguém sofre alguma lesão por outra pessoa, ela não faz isso? Então não acabou não, ela existe até na lei humana aí comum. Por quê? Porque ela foi extraída da Bíblia. Agora, as próprias pessoas que leem, que diz que são crentes, que diz que é isso, que diz que é aquilo, que diz que sei lá é o quê, leem e não entende, aí fica difícil mesmo. Né? Então, os olhos dos que vigiam estão sonolentos, pelo sono. Não é pelo cansaço, é pelo sono. E os sacerdotes estão se negando a clamar com fervor o nome do Todo-Poderoso. Então a ira de Deus, nesse conceito, ela poderia ter sido afastada. Se houvessem líderes, ministros, sacerdotes lá do altar, que tivessem se humilhado sobre os seus rostos.